como se fossem leis. Ora, numa situação de desarranjo sistêmico na ordem jurídico-política internacional, que até hoje foi organizada com base no Estado-nação e na soberania nacional, o estado de exceção proclamado pelo soberano passa a assumir uma extensão virtualmente planetária e penetra todos os domínios da vida, capturando-os sob a égide de uma decisão arbitrária e repressiva que conhecemos como a figura paradoxal da exceção permanente, ou do que Hannah Arendt chamou guerra civil legal. O campo é, portanto, antes de tudo, uma estrutura jurídico-política no interior da qual o estado de exceção, o poder de decidir sobre o qual constitui o fundamento do poder soberano, então, o estado de exceção torna-se duradouramente realizado. O campo tem um estatuto, portanto, de paradigma, no sentido que Agamben atribui a este termo. Não se pode compreender o seu sentido na chave simplificadora da sua localização geográfica. Assim, os prisioneiros dos campos de concentração, mas também os refugiados, os exilados, os imigrantes, os habitantes das periferias das grandes cidades, são personagens biopolíticos. Eles estão capturados fora, eles são banidos, aos quais, de acordo com a expressão que Agamben recolhe em Hannah Arendt, aspas, tudo pode acontecer, fecha aspas. E tudo pode acontecer precisamente de acordo com a liturgia jurídica do estado de exceção. É nesse sentido que se pode entender a expressão de acordo com a qual, nas condições atuais, é o próprio estado de exceção que passa a ser interiorizado no enquadramento da ordem jurídica. Cito Agamben, o surgimento do campo em nosso tempo parece, portanto, nessa perspectiva, como um evento que caracteriza de maneira decisiva o espaço biopolítico da modernidade. Esta tem início no ponto em que caiu numa crise duradoura o sistema político do moderno Estado-nação, fundado na conexão funcional entre uma localização fixa, o território, e um ordenamento estabelecido, a Constituição do Estado, que era mediatizado por regras automáticas de inscrição da vida no interior deste ordenamento. E este operador era, como sabemos, o nascimento, ou a nação, os operadores da cidadania, e no qual o Estado decide submeter a vida biológica da nação ao seu direto domínio de encargos. Fim da citação. A ordem jurídico-política tradicional, fundada no modelo do Estado-nação, bem como o direito internacional decorrente deste mesmo modelo, constituíam então um nomos que era formado pela tríade território, ordenamento constitucional e cidadania, sendo que cidadania derivava do nascimento-nação. Ora, o atual rompimento deste nomos não se dá, de acordo com o diagnóstico de Agamben, principalmente ou prioritariamente no âmbito dos elementos constituídos pelo território e pelo ordenamento, mas naquele elemento que é também o operador que efetiva a inscrição da vida nua no interior dos dois outros elementos, a saber, a ruptura ocorre no plano do nascimento-nação, isto é, no registro da cidadania. Esta alteração constitui uma espécie de disfunção permanente dos mecanismos tradicionais que regulavam a biopolítica. Em consequência, o dispositivo passa então a girar no vazio, pois que o campo se instala de um modo firme e estável no interior do próprio ordenamento territorial, a saber, o campo se instala no centro das cívitas e se transforma em nomos biopolítico do planeta. O que existe de fato é, escreve Agamben, uma irrevogável ruptura do antigo nomos e um deslocamento das populações e vidas humanas ao longo de linhas de fuga inteiramente novas. É o que nós vemos hoje nos fenômenos das migrações.
Aqui se encontra a significação decisiva dos campos para estupros, violentações étnicas, etc. Assim, o sistema constitucional que garantia a proteção legal do direito à vida e dos direitos humanos inalienáveis passa a servir de suporte para o funcionamento de uma máquina letal. O campo é a estrutura que assumiu a função de princípio regulador da inscrição da vida no ordenamento territorial. Uma vez no interior do campo, fica-se completamente sujeito às condições do estado de exceção, ou seja, a captura num sistema jurídico-político que indiferencia biopolítica e tânato-política. Esta acepção do conceito de estado de exceção revela toda a sua densidade na era do capitalismo transnacional. Pois é nesse contexto que são postas condições nas quais passa a girar em falso a máquina política que até então funcionava como nomos da terra, cujo princípio de operação repousava no dispositivo formado pela simbiose entre os Estados-nações e os direitos fundamentais, lastreados na sacralidade da vida, na cidadania e na dignidade da pessoa. Nessas condições, a ordem jurídica internacional, fundada na globalização de capitais e mercados, tem de tornar-se o enquadramento institucional da livre economia, e a sua dinâmica repousa sobre a livre concorrência e sobre a necessidade de atuação permanente do potencial tecnológico das sociedades situadas no centro do capitalismo planetário. Eu me aproximo da conclusão desse trabalho e aqui gostaria de mostrar como é justamente na era do capitalismo transnacional que nós assistimos a um recrudescimento desta situação gerada pela biopolítica contemporânea. E aqui eu cito um trabalho do professor Gilberto Bercovitch, professor de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, que me parece ter aprendido de maneira exemplar esse desdobramento. Escreve Gilberto Bercovitch: aqui não pode deixar de ocorrer uma transformação no conteúdo material da soberania, que visa garantir interesses econômicos de grandes organizações supranacionais. Desta forma, a soberania nacional se transformou em um espaço vazio para processos socioeconômicos. O conteúdo social e econômico da integridade territorial não é mais reconhecido, tornando aquele Estado, isto é, os Estados Unidos, tornando aquele Estado, isto é, os Estados situados na periferia do capitalismo globalizado, como, por exemplo, nós aqui na América Latina, um espaço de poder econômico do Estado soberano, dos Estados Unidos. Os países latino-americanos mantêm formalmente o seu autogoverno, mas compartilham de modo crescente a sua gestão macroeconômica com os Estados Unidos através de organismos multilaterais e do sistema financeiro internacional. As redes de poder foram deslocadas, portanto, para o campo da administração macroeconômica global. Fim de citação. Para Gandhi, a economia capitalista, estendendo-se planetariamente como biopolítica, assume hoje a gestão macroeconômica global, erodindo a autoridade pública dos Estados-nação, esgarçando os vínculos de solidariedade política no interior destes Estados, tecnicizando radicalmente as decisões econômicas e reduzindo a um patamar absolutamente incipiente os espaços de atuação e deliberação democráticas, o que equivale a um estado de exceção econômico permanente. De acordo com as análises de Gandhi, portanto, o problema estrutural e incontornável, instituindo o campo de concentração, isto é, o espaço anômico por excelência, no qual a exceção é a regra, como forma paradigmática da política contemporânea, é aquele segundo o qual esta forma aparece como realidade macabra em nossos dias, em particular nos campos de refugiado, nos espaços de detenção emergencial, nos confinamentos dos aeroportos, nas prisões militares, nas quais se suspende toda e qualquer garantia radicada na cidadania juridicamente assegurada pelo direito estatal.
Se os refugiados, escreve Agamben, cujo número nunca parou de crescer no nosso século, até incluir hoje uma porção não desprezível da humanidade, representam no ordenamento do Estado-nação moderno um elemento tão inquietante, é antes de tudo porque, rompendo a continuidade entre homem e cidadão, entre nascimento e nacionalidade, eles põem em crise a ficção originária da soberania moderna, exibindo à luz o resíduo entre nascimento e nação. O refugiado faz surgir por um átimo na cena política aquela vida que constitui o seu secreto pressuposto. Neste sentido, o refugiado é verdadeiramente, como sugere Hannah Arendt, o homem dos direitos, a sua primeira e única aparição real, fora da máscara do cidadão, que constantemente o cobre, mas justamente por isso a sua figura é tão difícil de definir politicamente. As considerações que trouxe hoje para vocês colocam fundamentalmente em questão todo e qualquer programa de reconstrução dos direitos humanos, como, por exemplo, aqueles empreendidos como salvaguarda universalista e internacional dos direitos fundamentais. Refiro-me, para um exemplo, prima facie, a Norberto Bobbio. Este é o desafio que se apresenta à probidade intelectual de juristas, filósofos e políticos dos nossos dias. Muito obrigado pela paciência.